O espírito objetivo e o espírito absoluto, com suas particulares matérias, são objeto de obras e cursos que o próprio Hegel ministrou em outros momentos. Portanto, em vez de apenas me basear somente na enciclopédia, eu vou virar um pouco o método e vou usar essas obras sendo comentadas pela enciclopédia. A primeira delas, que engloba todo o espírito objetivo, é a obra Princípios da Filosofia do Direito, que é a quarta e última obra fechada que Hegel escreve em vida. Ele faz comentários sobre a enciclopédia nela e faz comentários sobre ela na enciclopédia nos adendos. Portanto, são dois momentos que vão se conversar bastante. Começo falando sobre o prefácio dessa obra. O conteúdo dessa obra vai ser externo, mas a forma ela vai ser baseada no metodológico que ele encontrou na ciência da lógica, método especulativo. Na época dele não se preocupava tanto com a forma, pois o conteúdo seria óbvio. A política, o direito seriam coisas meio banais. E como o próprio Hegel vai criticar, é como se todo mundo já tivesse de pleno direito de poder falar sobre esses assuntos, fosse um interlocutor capaz. Outra posição quer inventar a política, ignorando o passado. Mas isso seria um descaso com todo aquele esforço que políticos, filósofos e outras pessoas que passaram anos e anos observando o comportamento humano e abstraindo dele regras universais, e depois essas regras sendo aplicadas pelos legisladores e pelos políticos de épocas futuras. Esse processo ele deve ser tomado como ponto de partida para qualquer reflexão política. Hegel também contradiz o sentimento religioso de considerar o mundo como algo corrompido já de partida e se apegar ao sentimentalismo de dizer que Deus virá prover todas as coisas, o mundo ele já é mau, portanto eu não devo entrar em contato com ele. Isso é uma posição também contraposta, porque o próprio Hegel vai falar que é da vontade de Deus que o mundo fosse assim, e na concepção dele é uma própria revelação de Deus a história, como será mostrado mais adiante. Mas usando um trecho que ele não usou, mas que poderia ser usado neste contexto, é da submissão que São Paulo pede que os fiéis tenham aos poderes constituídos. O indiferentismo que alguns reis ou governantes também têm com relação à política pode prejudicar a si próprio e também ao desenvolvimento da ciência. Por achar que talvez fosse muito complicado, eles delegam isso aos ministros e a outras pessoas que eles encarregam. E eles mesmos que tenham mais poder não se interessam tanto com o uso dele. É citada a primeira tentativa de uma formulação política, não a primeira, mas talvez a mais considerável para a filosofia, que foi a República de Platão. Nela, Platão ele elaborou, a partir de um ideal, como que deveria ser a sociedade. Só que, como era um momento muito incipiente do espírito, um momento muito cedo do espírito, aquilo ficou uma abstração um pouco vazia. E portanto só agora, depois de milênios, é que nós podemos
com conteúdo de mais história, podemos ter uma melhor aplicação daqueles princípios universais. Naquela época de Platão, já havia o conteúdo da ciência política, que é a razão enquanto essência. Mas a forma, que é o que vai ser apresentado por Hegel também, é a razão enquanto conhecimento, enquanto nós aprendemos ele através dos particulares históricos. Nesse prefácio são feitas duas citações, que são as mais famosas, são duas das citações mais famosas de Hegel. A primeira, o que é racional é real e o que é real é racional. E a segunda, apoiando aquela tese de que o Platão ainda estava num momento muito antigo na história para poder ter uma noção completa da política, porque a filosofia ela é como a coruja de Atena, que ela só alça voo na luz crepuscular do anoitecer. Na introdução, propriamente dita, ele é mais direto. Algumas das teses citadas são: a filosofia ela busca o conceito a partir das particularidades. Não se deve confundir a filosofia do direito com a mera pesquisa histórica, que ela seria muito particular, ela estaria muito apegada a fatos singulares. A filosofia do direito, enquanto filosofia, ela busca os conceitos mais universais. Ali, o eu que se põe livremente é o objeto do direito, tal como concluído do espírito subjetivo, a razão que se põe como livre, ela é o objeto por excelência do direito. A liberdade ela vai ser primeiramente uma mera possibilidade. Vai ser uma das pequenas faculdades que o sujeito vai ter, além de sua intuição, além de seus instintos. E o processo do direito vai ser justamente pela decisão abaixar esses desejos e inclinações, enquanto que a liberdade e a vontade livre elas vão estar num plano acima, que vai reger todas essas manifestações mais inferiores. Ao universalizar os instintos, a vontade ela se afirma livre dessa forma. E o regresso da vontade desses instintos e dessas manifestações exteriores ao interior é uma descoberta daquele bom infinito da ciência da lógica. E assim o eu se descobre como uma razão infinita e ilimitada. As diferentes fases do direito serão as manifestações da liberdade ou da vontade livre. É como se o eu já tivesse a liberdade como um presente lacrado e durante toda a filosofia do direito vai se descortinando e vai se abrindo esse presente. Na enciclopédia, com trechos correlatos a isso, outras teses são parecidas. O conteúdo material será a necessidade natural e outros eus, ou seja, serão essa dupla face, tanto essas inclinações naturais quanto a relação com as outras personalidades. Dessas relações será feita a filosofia do direito. A vontade vai tentar realizar essa liberdade e suas manifestações serão encadeadas em um sistema. A realização simples da unidade da vontade com a liberdade vai ser a mera lei, mas ela purificada
de todos aqueles trabalhos mais externos e apenas sendo decantada na sua forma mais pura será o costume. Talvez seja uma contradição, mas isso é o que melhor define a filosofia hegeliana, pelo menos no aspecto do direito. O ethos, a moral, ela vai ter muito mais importância do que a mera lei escrita. Ela que vai dar o sentido, ela vai ser o espírito das leis. Tal como no livro de Montesquieu, que é uma das principais influências sobre Hegel. Nesse sentido, direitos e deveres, enquanto isolados, elas serão duas faces da mesma moeda, do efetivamento daquela unidade. A divisão propriamente dita da filosofia do direito, ela se dá em 3 etapas. A primeira é do direito abstrato, enquanto a existência sensível e imediata das propriedades de uma pessoa, de pessoas. As relações das pessoas sobre essas propriedades será o objeto do direito abstrato. A segunda é a moralidade subjetiva, enquanto a individualidade particular ela vai ser oposta a um universal. É o sujeito kantiano, é o reflexão sobre si que o sujeito moral, aquele analisado por Kant, vai se ficar de pé em oposição a toda a universalidade que o circunda. Aquilo que ele vai fazer de certo é ele que vai fazer sozinho. Por fim, a moralidade objetiva é a substância real, tanto enquanto sujeito particular, quanto no todo da sociedade. E essa moralidade objetiva, ela se manifesta em 3 formas de organização. A primeira é a família natural. A segunda é o espírito enquanto partido e enquanto aparece, se manifesta na sociedade civil. Por fim, o espírito universal e concreto se manifestará, se constituirá no Estado a nível individual, a interações entre Estados no direito externo das nações, que naquela época era muito incipiente, muito restrito, era basicamente acordos de paz e acordos de guerra, e algo que hoje em dia acredito que com a intervenção da ONU e de criação de organismos multinacionais foi uma área do direito muito mais expandida. Por fim, a história dessas interações, o acúmulo da sua evolução, ela se constitui na história universal, que é a última categoria analisada pela filosofia do direito, e que também será objeto de um curso à parte de Hegel, que eu também pretendo fazer uma exposição apenas sobre ele. Obrigado pela atenção.